Olá, saudações! Eu sou o Luiz Renato e nesse vídeo eu vou falar sobre arquitetura de Data Warehouse modernos. Eu já fiz um vídeo anterior falando sobre arquitetura de Big Data, uma forma mais abrangente de arquitetura. Vamos falar sobre a criação do Data Warehouse moderno agora, né? Como é que seria a implementação e quais os componentes envolvidos. Aqui nós temos um padrão, né, de arquitetura muito utilizado em ambientes de Data Warehouse modernos, né, ambiente Big Data, de Analytics também. Então, onde do lado esquerdo aqui você tem todas as suas fontes de dados. Essas fontes de dados, elas podem ser do ambiente on-premises, elas podem ser de outras nuvens, elas podem ser originadas dentro da própria nuvem da Microsoft, do Azure, né, não importa. Elas podem ser de parceiros, elas podem ser do governo, de agências de regulação, de agências do serviço financeiro, não importa. O que importa é que, tendo uma fonte de dados, você tem como capturar esses dados. E essa captura ocorre nessa primeira camada, né? Camada de ingestão e preparação dos dados. Nessa camada é onde funcionam serviços como o Azure Data Factory, o Azure Databricks, né? O Data Factory é uma ferramenta de orquestração de data movement, né? De carga de dados, e o Databricks ele faz uma porção de coisas, ele faz preparação de dados, tanto ele pode harmonizar, organizar os dados, como ele pode também capturar os dados em tempo real, processar em tempo real e até executar algoritmos de machine learning. Da camada de preparação, né, ingestão e preparação de dados, o dado pode ser armazenado e centralizado em um data lake, né, que é essa camada que está embaixo e ela permeia toda a arquitetura. Ele pode avançar para uma camada de modelagem, onde normalmente ficam os bancos de dados de Data Warehouse. Por quê? Porque o dado, depois de processado, ele é acurado, né, harmonizado, que a gente chama, e ele se torna uma camada semântica. Essa camada semântica é uma camada onde qualquer tipo de usuário, né, usuários que não são especializados, não são da área de TI, conseguem compreender esse dado. Então ele tem que estar em um formato e com uma nomenclatura e com terminologias muito friendly, né, muito amigáveis, para que o usuário consiga conectar, compreender e consumir esse dado. Então a primeira camada, né, em camada de ingestão, ela pode capturar esse dado em estado bruto. Ela pode transformar esse dado ainda em um estado que não é o estado ideal para os usuários consumirem. Pode ser um estado ou um formato em que os cientistas de dados consigam consumir esse dado, armazenando, né, nessa camada de baixo, a camada de armazenamento, armazenando esses dados em estado bruto, né, em um tipo de armazenamento bastante barato, onde você não precisa se preocupar com o volume que você vai armazenar, porque o custo vai ser baixo. Depois, você vai fazer tratamentos de dados e organização desse dado de uma forma na camada de modelagem e de serviço, né? Onde você serve o dado, onde está aí o Synapse, né? O Synapse Analytics do Azure. E o consumo do dado vai acontecer na camada de visualização, onde ferramentas como Power BI, outras ferramentas de Data Visualization, Data Exploration, vão poder se conectar nas camadas anteriores, né? Seja na camada de armazenamento, seja no Data Lake ou na camada de serviço e de modelagem, e consumir esse dado de forma self-service, né? Sem precisar pedir para TI. Então você vai ter uma esteira que vai processar esses dados, organizar, analisar, tirar insights, prover esses insights para os usuários finais, né, disponibilizando eles na camada de modelagem e na camada de serviço, onde você serve os dados para eles serem consumidos. E sempre centralizando e acumulando esses dados na camada de armazenamento, ou seja, no Data Lake, para que cada onda de novos insights seja feita com esse histórico de dados, né, pelos cientistas de dados. A cada momento, o cientista de dados ele descobre uma forma nova de processar esses dados ou de procurar informações escondidas dentro desses dados, de executar novos algoritmos de machine learning, novas bibliotecas de machine learning, e a cada novo ciclo você descobre, por exemplo, um comportamento de um mercado, você descobre um comportamento de um dos seus clientes ou de um grupo de clientes, ou você quer entender
por que você teve um aproveitamento maior da sua produção em um determinado lote do produto que você não tem normalmente. Então, o que aconteceu? A matéria-prima era melhor, a temperatura das máquinas estava melhor, estava diferente. Então, você vai ter várias respostas a serem dadas com dados, e esse acúmulo de dados, essa centralização desses dados vai prover insumos para os cientistas de dados conseguirem resolver esses problemas, né? Conseguirem responder a essas questões. Vamos falar agora sobre padrões de análise avançada, né? Os tipos de padrão que existem. A gente tem basicamente esses 5 padrões que representam a evolução do mundo da análise. E eu vou tentar de forma muito resumida explicar o que é cada um desses tipos de análise. Vamos começar com a análise descritiva. A análise descritiva, o próprio nome já diz, ela é largamente utilizada hoje, ela é solucionada por sistemas tradicionais de data warehousing, por relatórios e tal, e ela descreve o que aconteceu. Ou seja, eu olho para trás, olho minhas vendas do ano passado e analiso e descubro o que aconteceu. Eu vendi mais, eu produzi mais, eu criei mais, eu desenvolvi mais ou menos, né? Isso é análise descritiva. A análise diagnóstica, ela faz a mesma coisa, ela olha para o passado, mas ela diz por que aconteceu. Ou seja, ela tenta buscar a razão, diagnosticar os eventos, diagnosticar porque eu vendi mais, porque eu vendi menos, porque eu produzi mais, porque eu produzi menos, porque minha qualidade melhorou, porque minha qualidade piorou. A análise preditiva, ela faz, baseado, né, em dados históricos também, ela faz uma previsão de futuro. Então a gente está olhando para o passado, mas tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro. Então ela faz uma previsão, ela é preditora, ela é preditiva. A análise prescritiva é um pouco diferente. A análise prescritiva, ela sim analisa dados históricos, né, dados do passado, mas ela não tenta adivinhar o futuro. Ela tenta adivinhar quais fatores influenciam o futuro. Ou seja, ela não quer simplesmente olhar para uma tendência. Ela quer que você, através de ações, sejam ações de marketing, ações de desenvolvimento, de pesquisa, enfim, você defina o futuro, você influencia o futuro. Ou seja, se eu fizer um lançamento desse produto nesse período e fizer esse tipo de propaganda, ou apontar para esse tipo de público, para esse tipo de cliente, eu vou ter um resultado X ou resultado Y. Então, ela tenta fazer a prescrição, ela tenta dizer o que é necessário fazer para obter um determinado tipo de resultado. E por último, a análise cognitiva. É aquela que usa uma série de ferramentas, de metodologias para se aproximar da inteligência humana. Então, ela vai usar redes neurais profundas, vai usar deep learning, vai usar serviços cognitivos, ou seja, a gente vai analisar, por exemplo, o comportamento de um cliente quando ele entra na loja, que áreas que ele visita, fazer reconhecimento facial, fazer análise de sentimento dos clientes, como é que eles se comportam, qual a reação deles quando eles olham para determinado produto, quando você expõe esses clientes a um estímulo como uma promoção, por exemplo, ou qual que é o sentimento deles com relação ao atendimento dos seus funcionários, e assim por diante. Em todos esses casos a gente está falando de coisa relacionada à análise avançada, né, usando mesmo treinamento e machine learning. E aí, voltando para aquela arquitetura inicial que eu mostrei, a gente tem basicamente os mesmos componentes, né? Ela evolui e ela implementa um novo componente. Então a gente vai ter sim as origens de dados, a camada de ingestão, camada de armazenamento que está embaixo, camada de modelagem e serviço, e antes disso, ou junto com isso, nós teremos a camada de treinamento, onde pode-se empregar ferramentas como o Databricks, HD Insights, Machine Learning Services, ou até a versão de Advanced Analytics do Synapse. Em seguida, vamos para o terceiro padrão, que é a análise de dados em tempo real. Então, novamente, plotando essa nova feature, né, essa nova capacidade, temos uma nova onda de evolução, adicionando o streaming, né, uma camada de streaming sobre aquela arquitetura que a gente está mostrando desde o começo dessa apresentação, né, uma arquitetura padrão
de Modern Data Warehouse. Essa camada de streaming ela pode ser implementada por vários componentes, entre eles o Event Hub, que é um componente de captura de dados em tempo real, um serviço PaaS do Azure, que implementa, por exemplo, comportamentos do Kafka. Agora é o momento da demonstração. Nessa demonstração, eu vou entrar no portal do Azure, conectar via portal aqui, rapidinho. Beleza? Bom, aqui, para quem não conhece o Azure, essa é a interface principal, né? A gente tem um menu de navegação entre os recursos desse lado esquerdo aqui. Eu tenho a lista dos meus recursos aqui. E se eu quiser criar um recurso novo, eu dou um Create Resource. Eu posso criar um recurso do tipo um SQL Database. E aí eu vou criando e vou colocando os parâmetros da criação desse objeto. Vamos voltar para o Home. Deixa eu mostrar um dos componentes, né? Talvez o principal componente da ingestão de dados, que é o Data Factory. O Data Factory, então, é uma ferramenta PaaS que implementa uma funcionalidade, né? Features de integração, de processamento de data movement, né? Ou ele faz a orquestração. Então, aqui eu tenho a interface principal do Data Factory. Eu posso criar pipelines, posso criar data flow, né? Esse faz a transformação de dados. Posso criar pipelines baseados em templates. Posso copiar dados, posso carregar pacotes do Integration Services e posso fazer o repositório, né, guardar as informações de código dos pipelines criados, da codificação e controlar a versão, fazer deploy, né? Então é um componente aqui de DevOps para a implementação de pacotes de carga de dados. Deixa eu entrar no Templates aqui. Ele abre uma opção, deixa eu reduzir aqui o zoom. Aqui. Ele abre uma opção mostrando uma série de templates prontos, né? Então tem carga para você fazer de plataformas de dados do Nitiza, copiar dados do banco de dados on-premises, copiar dados a partir de APIs do tipo REST ou de HTTP. Então tem uma série de templates, né? Fontes de dados com SAP, com CSV e tal. Então tem todas essas fontes já prontas, um pipeline já criado e você só parametriza, ou seja, você só define os caminhos, os endereços e tal. Deixa eu voltar aqui para o Home. O que eu gosto sempre de mostrar são os conectores, né? Existem conectores nativos disponíveis aqui dentro do Data Factory para quase todo tipo de fonte de dados que você possa imaginar. Então, eu vou entrar no Copy Data aqui, vou criar um pipeline novo aqui, né? Eu posso colocar a descrição desse pipeline, eu posso colocar ele para rodar uma vez só, mas ele vai persistir para, se eu quiser, por exemplo, reexecutar ou executar por demanda, ou eu posso já criar um schedule, né? Fazer com que ele tenha um dia e hora para recursivamente ser executado. Aqui é a parte interessante, né, que eu gostaria de mostrar, que são os meus conectores. Aqui eu não tenho nenhum conector, esse componente é novo, mas eu posso criar um novo conector. Aqui eu estou apontando, né, essa interface permite que eu faça a configuração para apontar para uma origem. E aí ele tem essas abas que separam, né, então são os componentes de origem, né, os conectores nativos do próprio Azure. De database a gente tem outros tipos de fabricantes, né, DB2, tem Google Ads, Hive, HBase, MariaDB, Access, MySQL, Oracle, Nitiza, Phoenix, Postgres e outras coisas. Files, né, S3 da AWS, HTTP, HDFS, Generic Protocol, NoSQL, então temos Cassandra, MongoDB, Couchbase, né, e outras fontes. São mais de 90 fontes de dados nativas, ou seja, você não precisa pagar por isso, eles já estão aqui.
são são conectores nativos e construídos pela Microsoft, então são bastante confiáveis e eficientes. Vamos voltar então aqui para Home do Azure, e eu vou mostrar um outro componente. Então a gente já viu aqui a camada de ingestão, né? Vamos ver a camada de armazenamento. Então na camada de armazenamento eu tenho um Storage Account. O Storage Account basicamente é uma capacidade de disco, só que com todos os componentes de segurança, né? Então eu tenho os containers. Suponha que eu faça a ingestão e carregue os dados para uma pasta, né? Um container chamado dados brutos. E depois eu faço uma preparação, um tratamento desses dados e carrego nos dados tratados. E por aqui eu entro, consigo enxergar os meus dados, né? Então tem vários formatos, tem XLSX, tem TXT, tem CSV e tal. Ele suporta todos esses formatos, e se eu quiser fazer upload, eu posso fazer upload do dado por aqui, se eu quiser carregar. É claro que eu posso fazer também via PowerShell, eu posso usar uma interface chamada Azure Storage Explorer, né, que é uma ferramenta client. Deixa eu abrir para mostrar para vocês. Tá aí. Esse é o Storage Explorer da Microsoft. Então, é uma ferramenta client para você interagir com as suas fontes de dados de Blob Storage e Data Lake, né? Então aqui eu vou ver meus containers, então dados brutos, e aí eu clicando aqui eu enxergo os mesmos arquivos e as mesmas pastas, né? Os mesmos containers que eu enxergo pela interface do Azure. E pelo Storage Explorer eu também posso carregar dados, né? Posso carregar e manipular os dados dentro do meu Data Lake ou dentro do meu Blob Storage. A terceira forma de se carregar dados é através do próprio Data Factory, né? Então eu posso usar o Data Factory para importar os dados a partir do meu ambiente on-premises, ou seja lá qual for a fonte de dados, fazer algum tipo de tratamento através do Data Flow e carregar esses dados para dentro do meu Blob Storage, para dentro do meu Data Lake. Outra coisa que eu queria mostrar é o banco de dados de DW, né? No caso, o Synapse Analytics. Aqui eu tenho um servidor de banco de dados, tenho informações sobre ele, e aí eu tenho um banco de dados que é o Synapse aqui, né? Com todas as informações sobre o banco de dados. O importante é que, para eu fazer a conexão, eu posso usar ferramentas de conexão tradicionais, como o Management Studio ou o Azure Data Studio. O que eu preciso eu tenho esse banco de dados aqui, que chama o meu Synapse, eu tenho o endereço do servidor, que é esse aqui, é uma URL, né, o server name, aqui. Eu posso copiar esse endereço e através do endereço me conectar através de uma ferramenta que eu uso naturalmente para consumir SQL Server, por exemplo, né? Eu vou entrar no Management Studio, o SQL Server Management Studio. Então, é uma ferramenta bem tradicional, ela vem junto com a SQL Server, ela é gratuita, e através dela eu coloco aqui o endereço do servidor que eu copiei, esse aqui, o tipo de autenticação, a autenticação do SQL, eu tenho que passar o usuário e senha. E faço a conexão. Então, eu estou acessando um serviço PaaS, que é o Synapse Analytics. O Synapse Analytics anteriormente era conhecido como SQLDW, SQL Data Warehousing. E aqui eu vou conectando e explorando, né? Eu tenho algumas tabelas aqui. Vou abrir uma query e vou fazer select em uma dessas tabelas.
Tá aqui. Então eu tenho essas informações. E aí eu tenho conectores, né? Então através do Data Factory eu posso colher informações com origem no meu ambiente on-premises, carregar essas informações dentro do meu Data Lake, né? Numa pasta com a informação bruta. Por quê? A informação bruta, ela não tem perda. Não fazendo o tratamento, você mantém ela do jeito que ela veio, ou seja, o mais parecido possível com a origem. Então é mais fácil para eu fazer o Data Quality, para eu comparar o que eu tenho na minha origem e o que chegou no meu Data Lake. Então ter uma pastinha lá com Raw Data, né, o dado bruto, é sempre uma boa opção. Depois disso eu posso usar o Data Factory novamente através do Data Flow para fazer algum tipo de tratamento. Eu posso usar, juntar duas tabelas, por exemplo, eu tenho duas filiais, ou eu tenho duas empresas que fazem parte do meu grupo, e aí eu preciso consolidar as informações dessas duas empresas. Então eu carrego os dados brutos de cada uma das empresas, depois eu faço o join, né? Eu faço a junção, a conexão dessas informações e gero um dado só. Aí eu posso fazer um data prep, por exemplo, rodar algum algoritmo, fazer alguma preparação, alguma limpeza, organização do dado, e gravo esse dado em formato de tabela com os nomes bem sugestivos e bem fáceis de compreender no Synapse Analytics, ou Synapse DW. E aí eu tenho meus usuários conectando via Excel ou conectando via Power BI e consumindo esses dados diretamente nessa base de dados. Ele é um Massive Parallel Process, né? Então ele tem um poder de processamento muito grande. Então mesmo que a gente esteja falando de volumes muito grandes de dados, né? Petabytes de informação, o Synapse Analytics, o antigo SQL-DW, consegue processar. Porque ele tem um conceito de distribuição. Então ele distribui os dados entre vários worker nodes e consegue processar e retornar os dados em uma velocidade muito boa. Outra capacidade notável do SQL-DW é a possibilidade de você pausar o serviço, né? Normalmente, serviços PaaS, né, plataforma como serviço, são serviços perenes, ou seja, eles ficam disponíveis o tempo todo. Alguns você paga por workload, né, por uso. Então, se você chama uma função, por exemplo, você paga centavos, milésimos de centavos de dólar por cada chamada. Alguns outros que te dão poder computacional você paga por hora, ou seja, existe um poder computacional que é reservado para você e que é cobrado por hora, mas normalmente PaaS não se pausa, né? Como você faz com máquina virtual. Uma máquina virtual você desliga, você libera aquele processador, né? Aqueles cores de processamento, você libera aquela memória e deixa de pagar esse período que a máquina estiver desligada. Com PaaS é diferente, né? Então quando você faz isso com uma VM é IaaS, infraestrutura como serviço, mas quando é PaaS, plataforma como serviço, normalmente não se desliga. Mas no caso do SQL-DW você consegue desligar. Então imagina que, sei lá, um fim de semana eu não vou utilizar o serviço. Eu posso vir aqui, né, e dar um pause, né, confirmo. Eu posso automatizar isso, né, essas pausas, e no período que o serviço estiver pausado, estiver parado, eu não preciso fazer o pagamento. Por quê? Porque eu estou liberando aquele poder computacional para a Microsoft alocar para um outro cliente, por exemplo. Bom, o conteúdo que eu queria passar era esse. Espero que tenham gostado. Procurem outros vídeos, assinem o canal. Valeu, até a próxima.